Se um pai que fica em casa dá 1 às 5, Certo. a escola trabalha com horário diferenciado. Das 7, o pai pode estar deixando a criança das 7 às 5. Ainda tem uma tolerância até às 6, até às 18 horas, né? De chegar. Porque é difícil, né, chegar nesses horários. Então, essas crianças que precisam ficar o dia inteiro na escola, no período da manhã, eles têm a professora regente que auxilia eles na tarefa de casa. Ah, certo, eles ficam lá Isso, fazem primeiro a tarefa de casa, num primeiro momento, aí depois fazem um lanche bem gostoso e depois vão para a aula especial. Tem a parapsicologia, que é a preferida, tem artes, adoram artes, também a informática, que não falta ninguém. Ah, a informática que eles gostam. Né? Daí tem a aula de artesanato e a iniciação à parapsicologia. Muito bom mesmo. E assim, existe, né, nós falamos um pouco rapidamente, mas para explicar também para o pessoal lá em casa, existe a ligação da escola André Luiz com a FIES. Sim. Você quer contar um pouquinho para a gente? Na verdade, a FIES se originou da André Luiz. Da André Luiz, né? Olha só. André Luiz está há 44 anos e com o espaço foram adquirindo e foi se transformando, né, numa necessidade de ampliação. Na época ainda tínhamos o ensino médio, agora só tem até o 9º ano. Para os alunos darem a continuidade nos estudos ali mesmo, né? Certo. Mas agora a ligação, assim, a gente utiliza além de todo o espaço, né, laboratórios, dietética, ciências, biblioteca, o Bom Samaritano, é tudo integrado. A André Luiz é um setor da FIES. Que bacana. Então, eu gostaria também que você deixasse seus contatos para a gente. Quem ficou interessado em conhecer um pouquinho mais da Escola André Luiz, a diretora Maria vai falar. A gente tem toda a tecnologia do Facebook, né? Quem quiser é só procurar André Luiz no Face, tem a página e tem o perfil. E o telefone é o 31 55 7103 e o e-mail andreluiz, com Z, @faculdadespirita.com.br. Tá. E você falou, né, agora há pouco sobre essa preferência também pela parapsicologia, mas também pela parte, né, da informática e tudo mais. O aluno de hoje é um aluno que tem essa facilidade de circular, né? Sim. Além de equipamentos eletrônicos, a parte da informática, eles circulam pelo Facebook, eles circulam com toda uma facilidade incrível, né? Como é esse aluno de hoje? Qual o desafio, né, que os professores têm para encarar esse novo aluno? Olha, é um desafio muito intenso, porque eles, como se diz, dão um show na informática, né? A gente tem no período integral, as professoras da tarde também têm acesso ao laboratório de informática e eles dominam, na verdade quase nem precisam mais de aulas de informática, né? Eles vão lá para aprender alguns recursos que ainda estejam escondidos, porque eu acho que o acesso desde pequeno, né? Hoje em dia não existe mais uma casa sem um computador. É verdade. Né? Eles têm uma facilidade de aprender desde cedo, né? Então é um aluno que também traz mais, eu acredito. Sim, ele já traz de casa, traz, né? Porque a escola você não pode pensar que ele não traz nada, né? A criança já vem com uma bagagem imensa, desde da vida, né? Vidas passadas, como a Priscila, a bagagem é infinita, se você for calcular tudo, não tem. Então a professora tem que levar em consideração tudo isso, né? Para daí poder fazer o seu trabalho. Eu acho que uma dificuldade que os professores têm hoje, que eu como professora às vezes também tenho, né, é assim, a gente tem que integrar a tecnologia com a educação, mas a gente não pode esquecer também do fator humano, do fator ambiental, né, então o mundo não gira só na tecnologia, ele gira em outras coisas também. E mostrar isso para eles, né? E assim, às vezes é difícil a gente desfocar. Tirar um pouco a tecnologia da frente para que veja outras coisas que são também importantes. Essa é uma dificuldade que eu acho que todo professor tem, que é muito grande, porque parece que está tudo só na tecnologia, então é tudo ali, né? Resto, né? E existe um mundo além da tecnologia, né? Existe uma foto na internet que é muito veiculada, que eu acho bem interessante, que é são duas crianças, né? Uma criança, você deve conhecer, uma criança com o celular na mão, né? Uma criança ocidental, provavelmente, com o celular na mão, e uma criança oriental
com o passarinho, né? Então, isso se perdeu um pouco, né? Essa coisa da criança ir para a rua. A gente sabe que é difícil, mas se perdeu, né? A criança não vai para a rua, não vai brincar com os colegas, interage pouco com os outros, né? É uma ideia de valor, né? O valor hoje está muito centrado na tecnologia e a gente tem que tentar mudar isso. Então, o valor tem que estar em outras coisas, tem que estar na relação mesmo entre as crianças, na relação com o ambiente, com o meio, relação com pais, né? Tem que estar focado em outras coisas. E essa eu acho que é uma dificuldade bem grande, de integrar e ao mesmo tempo desintegrar, né? Sim, saber o horário de cada coisa, né? E você, Priscila, você trabalha tanto com parapsicologia, como nós falamos, como com biologia. Aparentemente são duas coisas distantes, mas não é bem assim, né? Conta pra gente. Bom, por que eles não são distantes, né? Primeiro assim, se a gente está falando de parapsicologia, a gente está falando de uma capacidade humana, não só humana, a gente já sabe hoje que os animais também têm capacidades paranormais, né? Telepatia, clarividência. Existem pesquisas comprovando isso. Então, elas estão integradas. Na verdade, a gente vê, eu acho que a gente vê todas as ciências hoje, cada uma como se fosse numa caixinha. Assim. Quadradinho. E elas não são, elas são todas integradas. A gente separa elas didaticamente para ensinar mesmo, para conseguir refletir sobre elas, mas elas são todas unidas, né? Certo. E com a parapsicologia e com a biologia é assim também. Os fenômenos eles estão acontecendo aqui no nosso corpo, no nosso ambiente, com o ambiente junto. A gente ainda não sabe ao certo como que, por exemplo, uma informação é transmitida de uma pessoa para outra sem ter os canais sensoriais sendo utilizados. A gente não sabe o que vai, se existe uma relação com magnetismo, se existe uma relação com hormônio, a gente não sabe. Sim. Mas isso está integrado. E é físico, né? Corpo, parece ser uma coisa física. Talvez não essa física material que a gente conhece, mas é uma coisa física. Então, elas estão integradas. A gente tem pesquisas hoje em parapsicologia voltadas aos animais, pesquisa com animais, com a relação que eles têm com a natureza, com as pessoas, com os seus donos, né? A gente tem um livro muito interessante que é de um pesquisador, ele é um biólogo, ele não é parapsicólogo, mas ele faz pesquisa com animais nessa área que é muito parecida, que é né, a biologia com a parapsicologia, que é o Rupert Sheldrake. Ele é muito famoso, inclusive, ele fez um livro que é muito legal de ler, porque tem muitos casos, que é Os Cães Sabem Quando Seus Donos Estão Chegando. Certo. Que ali mostra bem a relação com o animal, né? Que a gente vê assim, a ideia de biologia animais, né? Mas a biologia, na verdade, são os seres, todos os seres vivos, né? Sim. Então a gente vê bem a ideia ali dos animaizinhos tendo um fenômeno paranormal com as pessoas. Muito interessante, muito, muito mesmo. E aí tem a Escola André Luiz tem um logotipo que ele fala muito mais do que parece falar, né? E o que você tem, assim, qual o significado desse logotipo da escola? Você podia contar rapidamente para a gente? Posso. Bom, a Escola André Luiz, através da educação em valores humanos, tem por finalidade construir um homem de caráter e virtuoso. O caráter é o maior poder. Peguei a folhada. Deixa eu achar aqui. Só um minutinho. Tudo bem. Só seguindo aqui para a gente, eu gostaria que você falasse para a gente, só para concluir, quer falar um pouquinho mais então da logo? Pode falar. Vamos lá, com a logo então. Deixa eu explicar certinho o bem logo, rapidinho então, tá? Para a gente então, finalizar. Vamos lá. É assim, a linha vertical expressa a espiritualidade, a sintonia com a essência divina em si mesmo, essa linha central. As linhas laterais expressam o movimento em direção ao outro, a interação com os outros seres humanos e com todos os seres vivos. E no centro, onde as linhas quase se encontram, está o coração, centro da vida, a essência no símbolo do amor incondicional, que se exterioriza na bondade e na compreensão, caracterizando o homem ético, generoso, em seu sentir, pensar e agir, num constante desabrochar dos seus potenciais. Muito bom. Esse é o símbolo da André Luiz. Muito bom. Bom, primeiro quero parabenizá-las, porque a gente sabe que educar hoje não é fácil, né? É um desafio, cada dia, né, um passo. Então eu tenho assim um respeito imenso
pelos mestres, né? Então, parabéns a vocês pelo trabalho que vocês fazem e agradecer também a participação no programa, que foi muito, muito rica. Com certeza o pessoal lá de casa também gostou muito. E voltem, né? Quando tiver mais novidades, mais projetos, vocês voltem para contar para a gente. Tá bom? Muito obrigada. Então, o programa Ciência e Espiritualidade fica por aqui, né? Lembrando que ele é feito com muito carinho para todos vocês. Ele é organizado pelas Faculdades Integradas Espírita. E passa toda sexta-feira, às 18 horas, aqui na CWB TV 5 da NET. E se você tiver alguma dica, elogio, crítica, sugestão, escreve para a gente. ciência2espiritualidade@gmail.com. Muito obrigada e até a próxima!